Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui com mais um Pod God com Kika Malk. Agradecimentos aí para nossa equipe de hoje, Júnior Lobo, Cláudia Laranjeira. Sem vocês isso aqui não é possível, não seria possível, né? E para você que ainda não se inscreveu no canal, gente, se inscreva para não perder nenhum episódio. Isso aqui é muito importante. Compartilha, aciona o sininho. E a intenção, a gente sempre fala, é fazer com que você se sinta tocado com esses testemunhos que a gente apresenta aqui, né? Desses convidados maravilhosos que tem cada história, e vá buscar Jesus. Hoje a gente está com um podcast especial. Eu estou aqui, com meu lencinho de desbravadora. A gente vai estar falando com um líder de desbravador, ele que influencia milhares de jovens para se tornarem um serzinho especial, que é ser um desbravador. E eu vou conversar hoje aqui com Renato Lopes. Muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui, líder de desbravador. Eu sempre começo o Pod God pedindo para o convidado ele próprio se apresentar. Então eu queria que você falasse quem é Renato Lopes hoje. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite. Eu fiquei assim muito feliz mesmo, porque é gratificante a gente poder falar daquilo que a gente vive, daquilo que a gente gosta. E desbravador é o meu sangue, né? Eu respiro desbravadores e falar sobre desbravador, para mim, é maravilhoso. Meu nome é Renato, eu sou do clube de desbravador desde os meus 13 anos de idade. Agora eu tenho 53, então lá vão 40 anos. E já vi muita coisa já vivi muita coisa dentro do clube de desbravadores. E vai contar um pouquinho aqui pra gente. É pai de quantos filhos? Bom, eu tenho a Ana Clara, de baixo para cima, né? A Ana Clara, o Renatinho, tem a Raíra e tem a Carol, que é filha da minha esposa. Mas aí, quando eu conheci a minha esposa, a Carol só tinha 3 anos de idade. Então já tá ali no sangue, né? Renatinho, para quem não sabe, é um menino especial, né? Isso. E eu costumo falar que... Eu sempre falei isso, engraçado, né? Eu já trabalhei com muitos especiais e eu falo, eu não sei se eu tô certa, mas especial, mais que especial, são os pais dessas crianças especiais. Eu tenho profunda admiração por vocês. E é um cuidado redobrado, né? Isso. É um cuidado assim, surreal, é surreal. E o Renatinho tem vários testemunhos também. Vários testemunhos, mas vamos falar de desbravador um pouquinho? Vamos falar um pouquinho de desbravador. Quanto tempo você já falou? 40 anos no Clube dos Desbravadores. Como é que foi sua entrada nesse Clube dos Desbravadores? Se você já era da igreja, porque, pra gente deixar bem claro, para ser um desbravador, você não precisa estar na igreja, né? Você não precisa. Mas eu acho que, como aconteceu comigo, eu tinha muita vontade de ter sido escoteira, né? Bandeirante, seja o que for. E a partir dos 10 anos você já pode entrar para um clube de desbravador. Você está nesse... Estou fazendo várias perguntas ao mesmo tempo. Estou vendo. Você está no mesmo clube desde que você entrou? Então, vamos por parte. Eu nunca tinha entrado num circo. E aí eu passei na rua, que hoje é a Rua da Feira, e hoje também é o terreno onde foi construída a igreja, né, a Igreja de Cidade de Deus. E lá tinha uma tenda, tipo um circo. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu falei, poxa, e é um circo. E lá a entrada estava grátis. Eu falei, mais tarde eu venho aqui nesse circo. E aí chamei os meus amigos, Naldinho e o Binho, para nós irmos lá assistir o circo. E quando chegamos lá, aí tinha um monte de cadeiras. Eu sentei, a gente sentou na cadeira e ficou assistindo. E passou
uns slides, que são aqueles bonequinhos, tem um som, você vê a imagem, fica imaginando os bonequinhos se movimentando. E tinha uma história chamada Pisca-Pisca o Reformador. E aquilo nunca saiu da minha mente. Que o camarada queria reformular o mundo, que ele achava que era absurdo uma melancia nascer num baixo e uma pitanga lá em cima numa árvore alta. Resumo da história do Pisca-Pisca, ele sonhou que um dia era tudo perfeito como ele havia sonhado, a melancia lá em cima, só que ele sentou debaixo do pé de melancia e a melancia caiu na cabeça dele. Aí ele viu, realmente, o que Deus fez é perfeito, o mundo que Deus fez é perfeito. E aí, lá a gente fez uma série de estudos, vários estudos, ficamos muito tempo fazendo estudo, e fomos convidados para fazer parte do Clube de Desbravadores, que era semelhante ao escoteiro. Só que o que eu mais gostava era dos estudos bíblicos que a gente fazia. Não que as outras coisas eu não me interessava, me interessava e muito, porque meu sonho era ser escoteiro e eu via essa oportunidade de me tornar um escoteiro, só que o nome era diferente, então, Desbravador. Então, para eu entender, né, para a gente entender, você não veio de uma família cristã? Não. Infelizmente, quando eu saio pregando, eu até falo, né, que se meu pai e minha mãe tivessem conhecido Jesus antes de nós nascermos, muitos problemas que a gente teve, né, na família, em casa, nós não teríamos. Poderíamos até passar por problemas, mas não seriam iguais os que a gente passou, que deixaram muitas marcas na nossa família. Então foi o Clube de Desbravadores que te trouxe Jesus? A salvação. O Clube de Desbravador foi um instrumento para que eu conhecesse Jesus e hoje eu pudesse apresentar Jesus para minha família, para os meus filhos, e esse Jesus que eu conheço também passar para os outros desbravadores. Eu sempre perguntou, né, se eu sou do mesmo clube esses anos todos. Eu estou na função de regional. Eu sou desbravador sempre. E só que a gente vai mudando de função. E agora nós somos organizados clube, região e associação ou missão. No clube tem o diretor, que ele dirige ali os diretores associados, secretária e conselheiros. Na região tem o regional e a equipe regional que coordena os clubes, alguns clubes. Então nós estamos divididos em 8 regiões. E essas regiões, algumas regiões estão subdivididas em A, B e C. E temos a associação que é a ARS, a Associação Rio Sul. Olha, veio aqui uma ideia, você pai, mãe, que tem vontade de introduzir o teu filho numa doutrina, num evangelho, e aquele filho não gosta de igreja, cara, procura um clube de desbravador que ele vai se amarrar e ele vai acabar conhecendo Jesus, né? Isso. De uma maneira indireta, como aconteceu com você, né? Isso mesmo. E é independente de religião. Exato. O Clube de Desbravadores, ele é aberto para as crianças de 10 a 15 anos, né? As atividades, né, das classes. Nós temos os cartões chamados classes regulares e classes avançadas. Eles são para criança de 10 a 15 anos, da igreja, de outras religiões e da sociedade, que não tem religião nenhuma. Também para os adultos que queiram entrar no Clube de Desbravadores. Eu entrei, eu acho que já estou lá há uns 3 anos, né? Meu clube é outro. E nós acampamos uma vez juntos, você não vai lembrar, com o Aderlan. Assim que eu entrei, e se não me engano, não era nem para eu ter ido nesse acampamento, né, Cláudia? Era um acampamento, acho que de líder. Foi assim que eu entrei. E você foi num treinamento. Foi, num treinamento. E foi o primeiro acampamento meu. E eu gostei pra caramba. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então, o que é...
nas suas palavras, o que é realmente, exatamente ser um desbravador? Qual o propósito do clube? Então, o propósito do Clube de Desbravadores é, assim, ajudar na transformação da mente do ser, né? Essa fase aí da pré-adolescência, adolescência e até a entrada nos jovens é a fase de que as crianças estão se descobrindo, o que elas querem fazer. E aí a gente dá a oportunidade de uma perspectiva melhor para a vida dessas crianças. Tanto é que quando eu entrei para o Clube de Desbravadores, eu fui aprendendo coisas que quando eu entrei para a vida militar, eu já sabia, porque o Clube de Desbravadores me ensinou a ser disciplinado, porque se eu fosse esperar pela criação, pela formação, pela cultura que eu tive na minha infância, não teria tido sucesso, por assim dizer, né? Nas coisas que eu fiz. Uhum. E teus filhos você levou pro clube? Os meus filhos. O que mais ama desbravadores é o Renatinho. O Renatinho, ele ama. As minhas filhas também foram, né? Foram a Carol, a Raíra. Elas foram desbravadoras, foram aventureiras. Fizeram muitos acampamentos. Mas agora cada uma tem a sua vida. E o Clube de Desbravadores, a gente tem que estar disposto, né? Uhum. E elas estão dispostas lá. É só para o pessoal entender. Antes de você ser desbravador, na verdade, antes de completar 10 anos, você tem o Clube dos Aventureiros. É a partir de que idade o Clube? Sim, o Clube dos Aventureiros, a idade é de 6 a 9 anos. E o Clube de Aventureiros, eles preparam, quem tem a oportunidade, né, de colocar a criança nos aventureiros, eles já vão se prepararem para serem desbravadores. Ele já chega com uma bagagem... Uma bagagem maior do que quem entra direto para o Clube dos Desbravadores. Se a pessoa se esforçar, eu entrei com 10 anos no clube, eu vou conseguir acompanhar até aqueles que saíram dos aventureiros e entraram para os desbravadores. Se eu entrar com 10 anos, a idade que eu entrar, eu vou acompanhar, porque tem um programa especial organizado e as disciplinas são seguidas direitinho dentro do clube. Uhum. Aí você falou que você gostava mais de participar das lições. Sim. É aí que você sente que você buscava o lado espiritual. Talvez que você já tenha nascido com ele, não foi apresentado para você antes, mas de alguma forma isso entrou na tua vida. Tanto é que em 86 eu fui para a campanha de estudante para poder me tornar pastor. Aí, campanha de estudante, você tem um termo lá que a gente consegue, quando fala dinheiro, era estipêndio, né? Aí eu consegui o estipêndio, só que eu tinha que escolher entre comprar uma casa para minha mãe e estudar. Aí eu comprei a casa. Comprou a casa. Eu não digo assim que eu me arrependo, porque Deus sabe todas as coisas, né? E vem cá, esses jovens, né? O que eles aprendem efetivamente no Clube dos Desbravadores? Sim, então... A parte espiritual, tem a parte que você até falou Das classes. As especialidades. Isso. Então, eles desenvolvem a parte física, mental e espiritual. Tudo dentro das classes e das especialidades. Então, cada atividade, cada cartão de amigo, criança de 10 anos, aí ela vai descobrir ali que existem os 10 mandamentos, existe a criação de Deus, né? Que Deus criou o mundo. Então ele vai tendo essa noção de que, poxa, qual é o meu lugar no mundo? Já com 10 anos ele já tem essa percepção, porque ele descobre ali as maravilhas de Deus dentro daquela classe. E as especialidades que ele vai fazendo, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo. E, então, o que os desbravadores aprendem? Disciplina, determinação,
honestidade, idoneidade. Ele aprende a cuidar da natureza. São coisas assim que, aparentemente, poxa, você pode aprender fora dos desbravadores. Sim, só que a gente bate tanto nas teclas, né? Que você aprende pela repetição. E você aprende de uma forma lúdica, né? Uma forma prazerosa, né? Isso. Existem a lei dos desbravadores, você aprende a cumprir as leis, né? Isso. Desde pequenininho você tá ali. Eu acho o máximo isso daí. E você vê uma diferença grande entre um jovem desbravador daquele jovem que não é desbravador, nunca foi desbravador? Sim, eu tiro pelo... eu tenho amigos que foram desbravadores, foram nossos desbravadores quando eu fui diretor associado, quando eu fui diretor de clube, que até hoje o sonho deles era que os filhos deles entrem para os desbravadores, que tem aquele diferencial. Você chega no ambiente, você tem um comportamento um pouco diferenciado, e as suas palavras, né, o conhecimento, porque quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, né? Mas o conhecimento é muito bom. Já imaginou um garoto de 13 anos falar sobre os planetas, os detalhes das estrelas, das constelações? É incrível. É incrível você ver o desenvolvimento das crianças. E fala pro pessoal aí, é difícil entrar pro Clube dos Desbravadores? Precisa fazer uma prova, estudar para concurso? Como é que é para entrar pro clube? Só basta, me fala aí, só basta ter a idade e a vontade? Basta ter idade, vontade e autorização dos pais. Se o pai permitir, se o pai levar também, muitas crianças não podem ir sozinhas, os pais podem levar, e vai lá, preenche uma ficha e vai participando das atividades lúdicas, como você falou aí, né, de forma lúdicas, e vai despertando o interesse. E tem que ter disposição, porque desbravador, ele tem puxado. É puxado. É puxado. E você estava falando que você tem um depoimento de um rapaz que jogava pedra em vocês quando faziam Ordem Unida. E aí, conta essa história pra gente. O nome dele é Eric. Hoje, ele é o diretor do Clube Árvores Frondosas. As filhas dele são... Uma é a secretária, muito eficiente no clube, e a outra é a diretora associada. Ela tem o sonho de virar... outra coisa também. Algumas especialidades fazem com uma diferença na vida das crianças, que fazem com que elas sonhem com a profissão delas. O sonho dela é ser detetive como é que é? Aquele pessoal que investiga... Isso. Que investiga lá como é que a pessoa morreu. Ela quer esse negócio, devido à especialidade de biologia. Medicina legal, né? Que seria isso? Tem enfermagem caseira, tem primeiros socorros, tem resgate básico. Então, e aí ela gosta de psicologia, ela juntou isso aí, na mente dela ela quer isso. Aí ela já vai buscando as especialidades que levam para esse lado. Para esse lado. Mas aí o que acontecia quando vocês estavam lá na Ordem Unida? Então, aí o Eric lá com seus 12, 11 anos, a gente fazendo a Ordem Unida lá na praça pública, e ele pegava as pedras e tacava pedra. E um dia eu falei, vou começar com esse rapaz, com esse garoto. Aí cheguei nele e falei, rapaz, você é forte mesmo? Você é corajoso? Você é melhor do que eles? Quero ver se você é melhor. Entra pro clube e traz seus amigos. E aí ele ficou surpreso, né? Poxa, caramba. Ele não esperava que ele seria tratado com tanto carinho, mesmo ele fazendo aquela maldade conosco, né? E ele entrou pro clube. Hoje em dia, ele tá lá. Pergunta a ele se ele se arrepende daquilo que ele fez. Talvez se ele não tivesse feito, eu não teria me chamado a atenção. E ele lembra desse episódio? Claro. Ele leva isso pra vida? Ele traz isso pra vida. Ainda bem que você foi falar com ele, né? Sim, ele conheceu a esposa dele dentro do clube, se casou, tiveram os filhos. Os filhos são do Clube de Desbravadores e um dos aventureiros.
Um aventureiro e as outras duas são... Qual é a atividade do clube que você acha que eles mais gostam? Eles gostam de acampar, dormir em barraca, ficar falando na hora do silêncio, né? Que nos desbravadores tem o silêncio na hora do sono, né? Eles gostam de ficar falando. E também do cross. Se sujar de lama, pular no mar ou pular no lago. Eles gostam de correr, subir montanha. Tanto é que a gente tem até o hino, subir montanha, descer de tirolesa. Aí, no caso, o desbravador, ele faz parte da igreja adventista, certo? Então, você chegou a conhecer outra igreja ou você só conheceu a igreja adventista? Então, quando nós éramos crianças, nós frequentávamos a igreja católica. E aí, quando eu conheci a igreja adventista, só conhecia a igreja adventista. Através do clube. Através do clube. Não tive... A gente não... Porque a gente ficou... Quer dizer, eu, no caso, né? Fiquei tão envolvido com o que eu havia aprendido, porque eu não pensava em outra igreja, a não ser... Para não ser da igreja adventista, não ser de igreja nenhuma. Você sabe dizer, uma curiosidade, se existe alguma outra igreja que existam um clube semelhante ao Clube dos Desbravadores? Bom, eu não sei o certo, mas eu já ouvi falar sobre os embaixadores do rei, acho que é da Igreja Batista, me desculpe se eu estou Seria também como se fosse um escoteiro? Seria como se fosse um escoteiro, e eles têm uniforme, tem sede também. Tem uma sede, eu acho que em Campo Grande, ou Paciência, eu não sei. E uma vez eu fui em Casimiro de Abreu, eu era criança, e eu fui na sede do acampamento Batista. Nós éramos desbravadores e nós acampamos nessa sede da Igreja Batista. Só não me lembro se é embaixadores do Outro rei. dia uma pessoa falou para mim que foi Lobinha. Lobinho já é do escoteiro. É semelhante ao regional, o aventureiro da Igreja Adventista, e aí depois ele passa para ser escoteiro. A diferença é que quem é escoteiro não aprende lição bíblica, ou não? Os desbravadores, os escoteiros, eles desenvolvem a parte mental e física. O desbravador desenvolve a parte física, mental e espiritual. É mais global, né? Isso, mais global. Agora, saindo um pouquinho dos escoteiros, a gente tem a proposta do Pod God de trazer testemunhos, né? Eu queria que você contasse para a galera, desse o teu testemunho, ou os teus testemunhos. Sim, eu acho que dá tempo de a gente falar um pouquinho. Bom, nessa minha vida, eu aprendi a profissão de serralheria. E a gente faz portas, janelas, portões, grades, coberturas, telhados. E um dia a gente, para ser exato, no aniversário de 6 anos da Carolina, dia 16 de dezembro de 1998. Eu estava para fazer uma cobertura, eu e esse meu amigo, o Josimar, o Binho, e a gente estava botando o material para cima da laje. Eu estava a 8 metros de altura do chão e os ferros tinham que ir para cima da laje. E nisso que a gente está botando os ferros para cima da laje, o ferro deveria cair para o lado direito. Só que um dos ferros era muito pesado. E ele estava subiu mais 3 metros, 4 metros, e o peso dele tombou para o lado esquerdo. E o lado esquerdo tinha uma rede elétrica, que tinha um transformador. Então esse ferro caiu em cima dessa rede elétrica. Eu tomei um choque de 12.600 volts. E eu não conseguia soltar o ferro. Eu tentava soltar o ferro, não conseguia. E o choque foi entrando pelo meu corpo. E
coisas de Deus são inexplicáveis, né? Tinha um ferrinho na parede da mureta, que eu estava na beirada da mureta assim, e tinha um precipício. O ferrinho absorveu aquele choque e explodiu aqui no meu lado direito, e aí que o transformador desarmou, e aí arrebentaram os fios, o meu coração parou, e eu caí lá de cima de cabeça no chão, 8 metros de cabeça no chão. E aí veio a importância dos desbravadores. O Binho, Josimar, ele também era desbravador, que entrou junto comigo. Ele chamou o professor da academia, o Mazinho, né? Mazinho, Josimar e o Mazinho, e eles fizeram a reanimação cardiopulmonar. Fizeram lá a reanimação, fizeram a ventilação, né? Respiração boca a boca, e eu voltei, né? Meu coração voltou a bater, eu acordei, e depois eu desmaiei. Só acordei no hospital com a minha mãe me beijando. Você chegou com essa explosão, chegou a se queimar, nada? Sim, as minhas mãos ficaram igual bananas descascadas. O meu corpo, o lado esquerdo, perdão, todo queimado, meu braço, aqui como havia explodido, e aí um cortezinho na cabeça. Só isso. Porém, eu fui para o hospital, fiquei 24 horas no hospital, porque se eu ficasse lá com o meu corpo todo queimado, eu poderia pegar uma infecção generalizada e aí o meu quadro piorar, eu vir a óbito. Eles me mandaram para casa. Sendo que eu tinha que fazer curativo todos os dias no posto de saúde. Só que o curativo, pro queimado, ele é bem dolorido. Eu fui todo enfaixado para casa, era igual a múmia. E o corpo todo soltando líquidos, né? E aí, o curativo é assim, para você não formar uma fibrina, é uma camada amarela que vai ficando em cima do ferimento, você tem que tirar essa fibrina. Então eu era o primeiro a fazer o curativo no posto. Então eu chegava no posto médico, chegava lá às 6h30, entrava pro boxe, pegava o sabão de coco, aquela escovinha de lavar roupa, e tinha que esfregar parte por parte do meu corpo que estava queimado. Até... Eu senti a dor aqui. Senti a dor aqui. Até ficar em carne viva. O sabão de coco já queimava tudo e a escovinha. E aí, todos os dias, durante 6 meses. Só que aí foi regenerando o tecido. Sendo que aqui, eu falei para você que explodiu, né? O tecido necrosou. A pele ficou morta. E aí não estava tendo cicatrização. Eu estava com um ferimento que não curava. E só tinha um jeito de fazer com que se curasse. Cirurgia. Cirurgia sem anestesia. E aí, porque está necrosado, a anestesia nem pega. Não pega. E aí a médica falou, olha, você vai ter que ser forte. Tá bom. Fazer o quê, né? E foi. A minha esposa entrou comigo, né, na sala, teve o procedimento. E aí ela segurava na minha mão, porque a médica ela pegava na pinça, pinçava, levantava o tecido e pegava o bisturi e ia cortando. Queimando. Não, cortando. Não era bisturi. era bisturi. Elétrico, não. Nossa Senhora. Ia cortando e a dor era surreal. Era surreal a dor. 3 horas de cirurgia. E nos meus dedos também. Inclusive, aqui, à medida que ele foi cicatrizando, ele foi puxando. E na minha mão também. Na minha mão tinha... Ele foi atrofiando, né? Foi atrofiando. A minha mão tinha uma cratera. E aí, essa cratera só foi fechada com cirurgia mesmo. Teve anestesia e tal. Anestesia geral. Porque para poder fazer uma cirurgia, uma grande cirurgia nas minhas mãos. Aí, tipo assim, para eu poder entender, você sofreu um acidente, morreu e foi salvo
por conta que o teu companheiro tinha conhecimento de primeiros socorros e ressuscitamento, né? Isso. E através do desbravador. Através do que ele desbravador. recebeu, olha só. Isso. E ele estava ali do teu lado naquele momento. Você acha que isso foi algum aprendizado para a tua vida? Você já pensou por que isso aconteceu com você? Bom, eu nunca sei o certo, mas eu já contei esse testemunho tantas vezes. Até o pastor Nemuel Ostina, em 2002, lá no Espírito Santo. Aí eu contei essa história para ele. Ele, rapaz, eu vou contar isso, né? A gente estava num Campuri, num evento grande, né? Onde se reúnem os desbravadores da... Ali foi de 4 estados, que o Espírito Santo também fazia parte. Foi Rio, Espírito Santo, Minas... não, eram só 3. Lá aí ele achou interessante, contou a minha história lá, e eu tive o privilégio de estar com os Arautos do Rei lá cantando. Não, eu não cantei, né? Mas estava lá do lado. Tava lá. E lá também eu conheci o Henry Berg. A Henry Berg foi o rapaz, no caso o pastor, né, que já estava bem idoso, que fez a bandeira dos desbravadores e o hino dos desbravadores. O hino que a gente canta foi feito por ele em 1948. 48. Henry Berg. E eu tenho fotos com ele. Que legal. E foi assim, cicatrizou, né? Eu tenho as marcas. Eu tenho as marcas. E aí a maior marca, quando eu falo para as pessoas, mostre minha mão, que ficou, para que as pessoas... E como você falou, é um aprendizado e talvez foi um aprendizado para mim, e talvez, não sei, às vezes Deus permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas, para que lá na frente a gente possa testemunhar, e para que a gente possa mostrar para as pessoas que Deus ainda pode te ajudar nas piores circunstâncias, porque eu tive momentos muito ruins de dor, de sofrimento, de angústia, e agora que eu precisava trabalhar e para manter a minha família, mas Deus sempre teve, assim, suprindo as nossas necessidades. Esse cuidado, Ele sempre provendo, né? Sempre cuidando, sempre cuidando. Sempre. E você tem algum histórico de que você viu uma conversão muito forte, que você leva para você e você não esquece? Alguém que estava perdido no mundo, seja como desbravador ou não, mas que foi salvo? Tem muitos, mas uma que mais me impactou foi a minha esposa. Que a minha esposa, ela não era da igreja. Ela não... Mas ela tinha outra religião? Ela não tinha? Não, ela não tinha religião. Só que quando coisas aconteceram na nossa vida, que ela realmente viu que... O agir de Deus? Não viu o agir de Deus, e ela não tem para onde ir. Para onde que eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, foi... A conversão dela, a conversão da minha esposa, foi assim, uma coisa... Apesar de eu ter visto muitos desbravadores que hoje são líderes de igreja, muitas pessoas que hoje são líderes de igreja se converterem, o que mais me impactou foi a conversão da minha esposa. Ela aceitar Jesus. Mas ela era difícil, porque tem muita gente que a gente tenta falar em Jesus e eu não quero nem ouvir. Muita gente, eu conheço muita gente, já fui bloqueada, tem gente que não fala comigo, tem gente que fala, mas, sabe, não toca no assunto de religião, porque eu não vou mudar da minha. Foi muito difícil que você fala nesse sentido? Sim, ela era muito difícil. E não foi assim, não foi das pessoas falarem, foi uma decisão dela, de verem as coisas acontecendo e poxa, realmente esse é o caminho, esse é o caminho. Ela já é convertida há quanto tempo, você lembra? Ela se converteu
em 99. Já tem bastante tempo. Né? Então, essas coisas foram acontecendo e realmente... Aí a gente viveu 20 anos sem ter filhos nenhum. Depois de 20 anos, veio o Renatinho. Mas tinha algum problema? Era para não ter filho? O que aconteceu? Não, a gente nunca pensou em problemas. A gente tentou até investigar, porque eu já tinha uma filha, ela tinha outra filha. E a gente foi deixando, as coisas aconteceram e tudo foi no tempo de Deus. Uhum. Veio o Renatinho e logo depois veio a Ana Clara. Ana Clara já está com 3 anos. 3 anos, Renatinho com 8. Tá. Se você pudesse falar diretamente com o Ih, ó. Esse é o Cristão Anônimo, eu tenho certeza. Espera só um pouquinho. Alô? É ele mesmo. Pode falar. E aí, galera que acompanha o Pod God com Kika Malk, tudo bem com vocês? Tudo bem, Kika? Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso convidado Renato. Renato, fala aqui pra gente. Qual a maior lição de vida que um pai deve deixar de legado a seus filhos? Mais uma vez, Kika, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Valeu! Interessante a pergunta. Qual é o maior legado que o pai deve deixar para os filhos? O maior legado que o pai deve deixar para os filhos, eu sempre penso assim, quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. O maior legado que o pai deve deixar por filho é ele entender a missão dele aqui na terra, é de pregar o evangelho. Se o pai ensinar o filho que ele tem uma missão, uma responsabilidade com o outro ser, de levar o outro ser a conhecer Jesus, já está ganho. Porque quando ele tem essa missão de pregar o evangelho, de levar Jesus a outras pessoas, ele também vai querer estar no céu. Porque quando você fala do teu amor por Jesus, isso cresce. Isso cresce. Então, a gente deixar Jesus agir na nossa vida e ensinar para os nossos filhos que eles também têm que deixar Jesus agir na vida deles, aí tudo vai dar certo. E assim, eu vejo que você conseguiu, né? Porque assim, a gente ouve histórias de um cristão que nasceu cristão e sai da igreja, vai para o mundo e volta para a igreja. Isso é um tipo de testemunho. E você é aquele que não nasceu na igreja, mas foi para a igreja e nunca saiu. Ou você chegou a algum momento dessa tua trajetória aí a se desvirtuar? Sim, então, tem o momento da Marinha. O momento da Marinha que foi não foi porque, eu quero sair da igreja. Imagine você, um jovem da igreja, e agora você com aquele negócio na tua cabeça de que você tem que apresentar uma perfeição de cristianismo, e aí você tira serviço no sábado. Aquilo ali mexia com a minha cabeça. E aí eu fiquei pensando, cara, para ser da igreja e tirar serviço no sábado, eu fui me afastando. E eu fui me afastando assim. Eu não passava em frente à casa dos irmãos, eu já não passava mais em frente à igreja. E foi uma besteira. Eu poderia ter ido, ter deixado essa coisa não fazer parte de mim e arranjar um jeito de não tirar serviço no sábado, que era o que mais... Talvez você não tivesse esse conhecimento que você poderia brigar por isso, né? Isso. Aí você preferiu se esconder e continuar no erro, mas isso te deixava mal, né? Me deixava mal. E aí eu fui para outros caminhos. Aí me casei, tive uma filha, aí mas depois o casamento não deu certo, aí me separei, e aí conheci a minha esposa atual, né? E aí a vida não estava legal também, eu falei, cara, já fiquei muito tempo fora da igreja,
então vou voltar para a igreja. Foi nesse momento aí que a minha esposa me conheceu de uma forma e agora ela não queria aceitar que eu estava na igreja e não era mais o mesmo que estava no mundo com ela. E por isso que foi difícil. Entendi. Entendeu? Não teve a ver com a tua transformação, ver você transformado e aquilo, nossa, aquilo fez bem pra ele, vai fazer bem pra mim também. Não, foi o contrário. Foi o contrário. Ela preferia você antes. Preferia eu antes. Mas hoje, com certeza... não, com certeza. Ela prefere você agora e aceitou esse Jesus. Renato, a gente tem esse momento da caixinha de promessas. Você vai tirar uma promessa aqui, vai ler, vai falar brevemente do que você... do que Deus está mandando aí para você. Quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Provérbios 11, 28. Não é só no dinheiro. Não é confiar só no dinheiro, é confiar na sua capacidade intelectual, confiar na sua força. Isso tudo vai perecer. Tudo vai perecer. Mas quem confia no Senhor, eu tenho um versículo que é do meu coração. Eu sempre, se eu puder, eu vou citar ele sempre. O Salmos 37, 5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando a gente confia em Deus e não nas nossas forças, não no nosso dinheiro, não na nossa capacidade física, não na nossa capacidade intelectual, a gente vai longe. Agora, quando a gente confia no dinheiro, não dá certo. Não dá certo. Vamos dar uma pausinha agora para o Júnior Lobo falar aí dos patrocinadores. Opa, Kika, tudo bem? Então, os patrocinadores são My Melody Soundtrack, Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço para o nosso amigo Neto Matos, da Rádio Rocão 80. Falou, Neto, por todo o apoio aí que você dá pra gente. Obrigada. Tem mais algum testemunho que você lembra aí que você queira comentar, contar pra gente? Sim. Eu tenho um testemunho. Depois dos 6 meses, continuando o meu testemunho, depois dos 6 meses, eu comecei a sentir muitas dores de cabeça. Mas muitas dores de cabeça que eu nunca tinha sentido dores de cabeça na vida. E dores de cabeça que eu caía desmaiado na rua. E eu fui ao médico, ele me indicou um neurologista, e aí eu fui no neurologista e ele mandou eu fazer uma tomografia. E eu fiz a tomografia e levei. Só que um mês depois, né, levei o resultado pro médico. Ele olhou para a tomografia, olhou para mim e falou assim: vá para o Miguel Couto, lá na Gávea. Eu estava na Serra do Grajaú. Ele falou: pega agora essa tomografia aqui, vai direto para o Miguel Couto. Quando eu cheguei no Miguel Couto, cheguei lá no setor de politraumatizados e o médico olhou, mandou eu sentar na maca. Ele não me falou nada. Não me falou nada. E aí, eu sentei na maca, tô lá. E de repente veio uma junta de médicos, assim, em volta de mim. Aí ficaram olhando, aí conversando entre eles. Aí ninguém fala nada. Tudo bem. E aí, você também não pergunta, né? Tava com medo da resposta. Não. Eu tava ali esperando que eu fosse atendido. Eu ainda não tinha sido atendido de fato. Aí veio a enfermeira querendo colocar o equipe de soro, né? Acesso em mim. Eu falei: o que está acontecendo? Aí ela: o médico não falou nada contigo, não? Eu falei: não. Menino, a sua tomografia tem alguma coisa estranha que o médico falou que você não passa dessa semana. Aí meus olhos: ai, meu Deus. Deixa eu ligar para casa. Que ele falou que eu ia ter que me internar e eu tinha que fazer uma cirurgia urgente. Aí quando ele me explicou, eu tinha 3 tumores no cérebro.
porque o sangue estava coagulado e estava comprimindo o meu cérebro. Era por isso que eu estava com dor de cabeça. E aí foi na terça, quarta, na quinta fizeram os exames, né, pré-operatórios, e fizeram a tricotomia, e na sexta eu operei e acordei no sábado. E aí como é que foi a operação? Eles abriram a minha cabeça, furaram a parte do crânio e colocaram os drenos e sugaram aquele sangue coagulado. Sangue coagulado, que as pessoas falam sangue pisado, né? Mas sugaram aquele sangue coagulado e, mais uma vez, Deus esteve ali comigo, né? Comigo, com a minha família, e foi uma coisa extraordinária. Porque deu o tempo de eu ir ao médico, o médico mandar eu ir mandar eu fazer a tomografia e depois ir para o Miguel Couto. Porque se passasse mais um tempinho, aquilo dali ia, tipo, estrangular teu... Isso, e a morte cerebral a qualquer momento. Uau! Incrível. E ali, isso foi logo depois do teu... Não. O que aconteceu? A queda, eu tomei o choque, né? Já arrebentou alguns vasos. E a queda, eu bati com a cabeça no chão. E não quebrou, não teve quebra de crânio. Só abriu um pouquinho. Aí o que aconteceu? Os vasos foram dilatando, foram se romperam e foram extravasando entre a caixa craniana. Foi naquele momento que isso tudo começou. Isso. Foi entre a caixa craniana e o cérebro. Só que aí foi comprimindo e o cérebro foi ficando bem pressionado ali. Agora, eu queria que você, voltando aqui para a história dos desbravadores, falasse ali para aquela câmera e diretamente, né, falasse com o jovem que está com dúvida se ele entra para um clube ou não, se ele procura um clube ou não, como é que ele procura um clube para se tornar um desbravador e passar essa experiência, né? O que você falaria para esse jovem? Sim, então, existe um canal... Aqui, ó. Aqui nessa câmera? Daqui, Existe um canal na internet chamado Encontre um Clube. Você vai encontrar todos os clubes que estão relacionados em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo existe um canal escrito Encontre um Clube. E aí, o seu bairro, Outro dia eu estava no hospital com o Renatinho, ele conheceu uma menina de 12 anos que tem o mesmo problema que ele convidou para que ela entrasse no Desbravadores. Ali mesmo, no bairro dela, lá de Caxias, não sei o que, São Bento, Parque São Bento, aí nós procuramos lá, na rua dela. Nossa, tinha um clube. Na rua dela. A mãe dela ficou assim, tem um clube aqui. E aí sim. Então, para o jovem que quer, não perca tempo. Entre para o clube de desbravadores. Vai ser coisas, você vai aprender coisas que você nunca imaginou que existisse. Nunca imaginou que existisse. A melhor decisão que você pode tomar na tua vida é entrar para um clube de desbravadores. E se você quiser seguir, ser um líder, também. Vai ser o ápice da vida da pessoa. Se tornar um líder, poder levar pessoas a tomarem decisões, poder levar pessoas a conhecerem Jesus, poder levar pessoas a conhecerem, a escolherem a própria profissão, é muito gratificante. Então, se você tem sonhos altos, entre para o clube de desbravadores. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Exatamente. Então é isso, gente. Se você quiser se tornar um desbravador, tirar alguma dúvida, como é que faz para te achar, Renato? Sim, então. Eu sou o regional da 5ª região. A 5ª região, ela pega da área da Barra de Guaratiba,
até Freguesia e Taquara, né? São esses distritos. E se quiser me achar, tem o meu número, o meu celular. Celular ou Instagram? Você tem Instagram? Tem o Instagram. Aí lá pelo direct o pessoal te acha. Me acha Então assim. fala aí, deixa aí teu Instagram pro pessoal. É Renato Silva Lopes. @Renato Silva Lopes. Aí quem quiser procurar, tirar dúvida, pai, mãe, você que quer perguntar, quer ajuda para achar um clube para você que fica mais perto da tua casa, o Renato tá aí pronto para ajudar vocês. Vão lá, se inscrevam lá no canal dele também, passem a segui-lo e vão descobrir um mundo que é bem diferenciado, que é ser um desbravador. Renato, obrigada, foi muito bom o nosso papo, foi muito bom, galera, e espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, acionem o sininho, compartilhem, comentem e até o próximo episódio. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.